Oi, amadinhos, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim mostrar aqui nesse vídeo como que eu fiz esses 3 materiais aí de volta às aulas. Espero que vocês gostem, já clica no gostei, se inscreve no canal, tá? E vamos conferir como é que eu fiz. Então, para começar, eu usei essa caixinha de fósforo para fazer o porta-coisas de picolé. Então, eu usei essa caixinha de fósforo e fui desenhando ela no EVA rosa. Fui desenhando para ficar do tamanho certinho. Então, fui contornando com a caixinha de fósforo. E aí, depois, eu fiz um formato arredondado em cima para ficar com formato de picolé, né? Então, foi assim que eu fiz e arredondei a parte de cima aí, como vocês estão vendo, certo? Depois de ter feito isso, eu vim recortando todo esse formatinho aí que eu fiz, então eu vim recortando. E em seguida, eu aproveitei o próprio desenho e fiz outro formatinho igualzinho pra gente colocar atrás da caixinha, que a gente vai precisar de 2 formatos desses iguais pra colocar um na frente e um atrás da caixinha. Então, eu aproveitei ele mesmo, contornei e depois eu vim recortando pra gente ficar com 2 partes aí. Depois disso, eu peguei e vim colar essas 2 partes que eu fiz no EVA rosa, que é a parte do picolé, da frente e de trás, vim colando na caixinha. Eu tô usando essa cola aí, é cola instantânea, tá? Para artesanato, mas pode ser cola quente também, tá bom? Então, fica da preferência de vocês. E aí, eu venho, passo cola do outro lado da caixinha. E colo também a parte de trás agora. Em seguida, gente, depois que a gente cola a frente e atrás, eu vou usar agora eu cortei uma fita, fica assim, né? Desse jeito. E aí, eu cortei, assim, ó, uma tira de EVA rosa. E aí, eu vou colocar ele em volta, encapar as laterais da caixinha, tá? Então, a gente vai passar cola. E aí, vocês vão ver certinho aí como é que eu fiz. Passei cola nas laterais e vim colando na caixinha, fazendo o formatinho aí redondinho em cima. E aí, eu vim fazendo isso daí. Colei tudo. Cola bem direitinho, gente, pra não ter o risco de descolar, tá bom? Então, também continuo aí usando a minha cola instantânea. Gente, adoro essa cola, melhor do que cola quente, viu? Eu acho, né, na minha opinião. E aí, eu vim aí colando tudo isso. Certinho, ajeita tudo certinho pra ficar bem retinho. E aí, agora, a gente corta aí o que sobrou, né? A gente corta o pedaço de EVA que sobrou. E agora, eu vou colar também essa partezinha aí, ó, do EVA, a parte de dentro, tá vendo? Pra não ficar soltando. Então, eu colei no próprio EVA de cima, tá? Após isso, agora aqui na tampinha da caixinha, eu vou colar aí, passar cola. E vou colar um pedacinho de EVA rosa também, pra ficar a parte de baixo do nosso sorvetinho também encapadinho, tá? Então, aí eu encapei. Certo? E agora, eu vou colar o palito. Esse palitinho mesmo de sorvete de picolé, eu cortei ele. E aí, a gente passa cola. Nessa hora aí, gente, se você preferir usar cola quente pra ir mais rápido, é melhor, tá? Porque essa cola aí demorou um pouquinho pra secar. E aí, eu coloco assim e deixo secando. Que é a parte de baixo do nosso picolé. Certo? Depois, eu cortei esses 2 pedacinhos de EVA branco pra gente fazer a cobertura.
tá? Então, eu fui com a tesoura, aí fiz essas ondulações, tá vendo? No EVA branco, pra ficar com cara de cobertura, tá? Então, a gente vai fazer isso e colar na parte de cima. Então, eu fui, passei cola, colei aí na parte de cima, dos dois lados, tá? A gente fez 2. E aí, cola do outro lado também. Coloca bastante cola pra não ter risco de descolar. E aí, ficou assim, gente. Olha que bonitinho. Tá vendo? Os dois lados com a cobertura bonitinha. Certo? Depois disso, o próximo passo que a gente vai fazer é eu vou colocar cola, uns pinguinhos de cola em cima dessa cobertura. Pra quê? Eu cortei uns pedacinhos como se fosse granulado, como se fosse confete, né? E de EVA, cortei uns pedacinhos assim e tô colando pra ficar com essa carinha aí de granulado em cima da cobertura do sorvete. E aí eu colo aí tanto na frente como atrás também. A gente faz a mesma coisa, coloca os pinguinhos de cola e cola aí o granulado. E assim eu fui colando, cortei esses pedacinhos, imitando aí o granulado e assim ficou. Gente, ficou assim a caixinha, tá? Com a cobertura. Desse jeitinho, certo? Agora, a gente vai pegar, tá vendo? Ficou assim, a gente colocou, aí a gente pega, coloca a caixinha, monta a caixinha, fica assim com o palitinho pra fora, fica um verdadeiro picolé, gente. Fica assim, bem bonitinho. E aí, fica uma caixinha, e aí você pode colocar qualquer coisa. Aí eu coloquei minha borracha, então você pode guardar borracha, você pode guardar clips, grampo de grampeador e assim por diante. E agora esse próximo é o caderno capa peludinha, tá? Então a gente vai fazer uma capa de caderno bem peludinha. Então eu pego essa lã, pego e vou aproveitar aí a borda mesmo do meu balcão, mas você pode fazer na borda de uma cadeira, em volta, e dou 2 nozinhos, tá bom? Então dou 2 nozinhos aí. E depois eu venho só enrolando, fazendo várias voltas. Você pode usar um apoio, qualquer apoio que vocês tiverem aí, de uma cadeira, da mesa, ou de um balcão igual o meu, assim. E aí você vai enrolando. Vai enrolando, enrolando, fazendo quantas voltas você preferir, tá? Eu fiz mais ou menos aí umas 40 voltas, tá? Com essa lãzinha aí. E aí depois eu pego, depois das 40 voltas, dou mais um nozinho pra não soltar. Bom, então eu dei nozinho, certo? E aí, depois de que eu dou os 2 nozinhos pra não ter o risco de soltar, ficar bem firme, gente, bem firme pra não ter o risco de soltar na hora que a gente vai fazer o próximo passo, isso depende muito, tá? Certo? Depois que eu fiz isso, eu venho com a tesoura, corto a pontinha, desculpa, gente, que desfocou. E aí eu pego um pedacinho de lã também. E aí eu vou no meio dessas fitas que eu estiquei, eu vou pegar e vou fazer 2 nozinhos também no meio, tá? Você dá uma apertadinha aí, fiz os 2 nozinhos no meio, certo? Ficou bem firme. Agora eu venho e corto isso aí que sobrou. Agora a gente vai cortar no meio, deixa um espaço de 1 ou 2 dedinhos, tá? Cortou, e aí vai ficar assim, desse tamanho, vai ficar bem compridão assim mesmo, tá? Então vai ficar só amarradinho em cima e o resto vai ficar assim, desse jeito. Depois que você fez isso, você vai pegar vários pedacinhos da lã, e aí você vai dar um espaço aí de 2 dedinhos e vai amarrar de novo. Dá 2 nozinhos, gente, pra não ter o risco de soltar. Dei 2 nozinhos, certo? Beleza? Certinho, aí a gente vai cortar isso daí. E vamos repetir o mesmo processo pelo comprimento todinho dessa lãzinha, tá? Então, dá o espaço de 2 dedinhos, tenta igualar sempre os espaços da mesma forma, que aí os pomponzinhos vai ficar do mesmo tamanho. Então, vai, aperta ele aí, deixa bem assim, certo? Vou fazer isso nele todo, corto o excesso, e isso que eu vou fazer em todo o comprimento, tá bom? Beleza, depois que a gente fez isso em todo o comprimento,
Agora a gente vai no meio dessas, entre esses amarrados que a gente fez e vamos cortar. Sempre no meio. E aí você abre, assim, com o dedo mesmo, e aí fica os pomponzinhos. Fica esse monte de pomponzinho. Aí você vai fazendo nos outros também a mesma coisa. Sempre cortando no meio, de onde você amarrou, certo? Abre com as mãos e aí vai formando aí os pomponzinhos. E assim vai fazendo em todo o comprimento, tá bom? Certo? Depois que a gente fez tudo isso, aí eu encapei esses cadernos mesmo que a gente ganha do governo, eu encapei com uma folha de sulfite a capa. E aí a gente vai, só pra ter uma base. E aí a gente pega essa cola também, vou continuar usando essa cola instantânea. E aí a gente pega, coloca a cola e vem grudando todo o pomponzinho, tá bom? Vamos repetir esse processo pela capa do caderno inteira, tá bom, gente? Então vem, pega, coloca a cola e vem colando. Isso que a gente vai fazer pela capa inteira, tá? Deixa assim bem juntinho, que é bom que fica bem cheinho, né? E ficou assim o nosso caderno. Olha, gente, que delícia, uma fofura isso daqui, meu Deus. E ficou assim o nosso caderno, bem lindo. E você pode fazer de qualquer cor que você preferir. Ficou lindo. Amei. Agora a gente vai fazer a nossa capa de caderno de baleiro, tá? Então esse daí é um acetato. Esse aí você compra em papelaria, tá? E esse molde aí que eu peguei aqui em casa mesmo, qualquer molde que você tiver redondinho, só pra não sair torto, e eu vou contornar, tá? Esse acetato, gente, se vocês não tiverem como ir numa papelaria comprar, vocês podem pegar de algum porta-retrato que você tiver que você não usa mais e usar pra fazer, tá bom? E aí eu vou cortar em volta desse círculo que a gente contornou aí, corto todo em volta. Depois que eu cortei, eu vou pegar essa tira aí, que eu fiz essa tirinha aí, de EVA cinza, tá? E aí eu vou passar cola em volta desse acetato que a gente cortou em formato circular, tá? E aí a gente vai colar esse EVA cinza pra fazer uma borda aí nesse círculo, tá? Então a gente vai vindo colando, assim, em pezinho, tá? Vem colando todo esse EVA cinza em volta. Depois que a gente colou, cola bem direitinho, tá, gente? Passa cola se precisar de mais cola. Vem passando. E aí, a gente pega e finaliza certinho. Coloca um pouquinho de cola aí na ponta, da onde você começou. E finaliza aí, colando o finalzinho. Certo? E depois a gente vem com a tesoura cortando aí a rebarba, tá? Cortou a rebarba. Desse jeito. Certo, gente? Beleza. Agora a gente vai pegar... eu peguei essa tampinha aí mesmo, que era até de um produtinho de cabelo, só pra poder a gente pressionar assim, ó, no EVA, para poder fazer os círculos para simular os chicletes que vão ficar dentro ou as balas vão ficar dentro do baleiro, tá bom? Então você vai vir, eu peguei aí vermelho, branco e rosa, e depois corta, só para ficar os círculos bem certinho. Ficou assim. E aí eu pego, coloco no meio do caderno, tá? Tô usando esse caderninho aí pequeno, mas você pode fazer num grande também. Coloco ele no meio e venho com aquele círculo que a gente fez, cobrindo aí as balinhas, né? Que a gente fez. Passo cola. E vou colar ele desse jeitinho que eu mostrei pra vocês, tá bom? A gente vai colar ele aí. Passa cola em toda a borda e cola. Pressiona um pouquinho, tá? Pra ficar bem coladinho, certinho. E agora com aquele mesmo moldezinho, você vai fazer um círculo no EVA branco. No EVA branco eu fiz o círculo. E aí a gente vai cortar esse EVA branco, tá bom? Então corta ele todo certinho. Corta, corta, corta.
E aí depois eu peguei um copo mesmo, ou você pega qualquer molde que você tiver, menor que esse primeiro que você cortou, tá? Acho que deu pra entender, né, gente? E aí eu vou posicionar bem no meinho, e aí você vai fazer o círculo aí no meio. Certo? Porque agora a gente vai cortar esse círculo de dentro e vai deixar só uma bordinha. Você vai deixar só a borda. Então, vem cortando por dentro, arrancando aí essa parte de dentro, certo? E aí, passa a cola em volta aí do nosso círculo que a gente já colou, que aí é o nosso topo do nosso baleiro. E cola essa bordinha do EVA branco em cima. Certo, gente? Cola em cima. E agora a gente vai fazer a parte de baixo do baleiro. Eu cortei desse jeitinho assim, parecendo um trapézio, esse EVA vermelho, pra fazer a parte de baixo. E cortei também umas tirinhas do mesmo tamanho, assim, dos lados, das laterais, pra gente colar aí, pra gente fazer uma base pra parte de baixo do baleiro, tá? Então, a gente pega essas tirinhas, cola elas em pezinhas, assim. Gente, desculpa por essas partes que não focou muito bem, tá bom? E aí, a gente vem colando as laterais. Cola todas as laterais, certo? E agora, a gente posiciona e agora a gente vai colar a parte de baixo, aí encaixando na parte de cima do nosso baleiro, tá bom? Então, você pega, passa cola. Passa cola nela e aí cola aí na partinha de baixo, tá bom? Certo? E aí fica desse jeitinho. E aí eu fiz também uma partinha de baixo só pra ficar como se fosse o pezinho do nosso baleiro, tá bom? E aí, agora, eu peguei esse EVA cinza e desenhei aí como se fosse os botões do nosso baleiro da parte de baixo, tá? Então, você faz assim, como se fosse gente, eu não sei explicar isso daí, não. Isso daí que vocês estão vendo. Vocês vão fazer tipo assim. E aí, embaixo, eu fiz como se fosse um botão meio achatadinho, assim. Que é pra simular como se fosse o buraquinho que vai sair o nosso chiclete, tá bom? E aí, eu vou cortar esses formatinhos que eu fiz. Gente, não tem um tamanho certo, tá? Você vai ver de acordo com o tamanho aí que você for fazer. Caderno pequeno ou grande, você que sabe. Sua preferência. E aí, eu vou passar cola e vou colar aí, então, esses dois botãozinhos aí que vai ser da parte de baixo do nosso baleiro, certo? Então, eu venho, corto bonitinho, colo ele aí, certo? Posiciono certinho. E aí, eu fiz esse quadradinho aí com o EVA branco só pra colar em cima... só pra colar em cima aí, pra ficar parecendo como se fosse a travinha, tá? Que é onde a gente coloca a moeda, pra poder cair a balinha, tá? Então, eu fiz assim, só pro detalhe, gente. E aí, o detalhe de cima, eu fiz aí também como se fosse também a metade de um círculo aí, né? E aí, eu vou cortar. Também, gente, do formato, você vai medir mais ou menos em cima do baleiro, tá? Pra ver o tamanho que você tem que fazer. E aí, eu passei cola e venho colando em cima, não cola no caderno, coloco cola em cima do baleiro. E fiz uma tirinha cinza também, e colei essa tirinha cinza em cima aí só pra fazer um detalhe. E aí, eu tinha essas pedrinhas aí, gente, e aí eu quis fazer uma graça, né? Porque eu não me contento com pouco, tem que ser cheguei. E aí, eu peguei, mas fica opcional, tá? Então, eu peguei essas pedrinhas aí, coloquei esses strass, né? Coloquei onde eu achei que ficaria legal, ficaria bonitinho. E pronto, fiz assim, desse jeitinho. Fui colando, até ficar do tamanho que eu queria. E ficou assim, gente, olha que lindo. E foi isso, gente. Se vocês gostaram, clica no gostei, se inscreve aí no canal, tá bom? E foi isso o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.